vou convidar para o canal para novamente conversarmos sobre assuntos do mundo jurídico de uma forma leve, compartilhando informação, tentando transformar de uma forma leve assuntos que estão em alta no mundo jurídico para que todos possam compreender. Hoje nós conversaremos novamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto que está muito bom e que realmente afeta todas as empresas, na verdade todas as pessoas. Mas o foco aqui é olhar pelo lado das empresas. O assunto será a Lei Geral de Proteção de Dados e as relações trabalhistas. Empresa tem colaboradores, os empregados. Como que a Lei Geral de Proteção de Dados afeta essa relação? Importante esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós já chamamos de LGPD, ela não tem uma seção específica ou artigos específicos que tratem da relação de emprego. Mas a LGPD afeta diretamente a relação empregado-empregador. Por quê? Porque veja, desde o processo seletivo, que alguém participe enviando currículo ou participando de entrevistas, já há um compartilhamento de informações extremamente relevante entre empresa e empregado ou pretenso empregado. Então, quando nós tratamos da relação trabalhista, hoje nós precisamos nos valer das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Como? Desde o processo seletivo. Desde o primeiro momento em que você começa, em que a empresa começa a selecionar a sua equipe, já precisa haver cuidado com as informações que vai receber. Vamos começar com o processo seletivo? Abrindo o processo seletivo hoje na sua empresa, você precisa se preocupar com a LGPD? Sim. Você precisa informar aqueles que participarão do processo seletivo quais informações você utilizará, qual a finalidade dessas informações e se você as compartilhará com outros, por exemplo, com uma agência de empregos, com uma agência de publicidade. Você vai comunicar ou, eventualmente, você vai transferir para outras pessoas. Vou dar um exemplo rápido. Uma pessoa me procurou recentemente perguntando se poderia mandar o currículo para mim, dizendo que tinha interesse em participar da minha equipe. E aí eu comentei, olha, hoje a minha equipe está formada, mas eu tenho um escritório amigo que está precisando de alguém. Você autoriza que eu transfira o seu currículo para ele? E a pessoa respondeu no e-mail: sim, por favor. Pronto, eu estava autorizada a transferir para esse outro escritório o currículo dessa pessoa que está buscando emprego. É muito simples. É pedir a autorização e dizer qual a finalidade da transferência de informação. Nesse caso, era benéfico para o rapaz, mas ainda assim eu precisava efetivamente comunicá-lo e pedir a autorização para transferir esse currículo. Simples, mas precisa ser feito. E outra questão extremamente importante: o detentor da informação, que é aquele que passou as informações, ele precisa saber por quanto tempo você vai guardar aquelas informações. Porque nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso que a informação fique guardada por um determinado tempo. Passado aquele tempo, ela precisa ser extraída do banco de dados. Então, eu preciso dizer quais são as informações, para quê e quando ela sairá do banco de dados. Mas, no momento em que houver a contratação, e mesmo agora, os seus colaboradores que já estão no desenvolvimento da sua atividade, tem alguma providência para ser tomada? Tem. As informações que você tem do empregado são exatamente aquelas que você precisa para comunicar-se com as autoridades envolvidas nas relações trabalhistas. O que significa dizer? Os dados que você tem dos seus empregados são aquelas essenciais para você manter a legalidade da atividade. O que significa dizer? É o que precisa ter na carteira de trabalho, para as obrigações previdenciárias, INSS, fundo de garantia, pagamento de conta salário. São essas informações que você precisa ter. Agora, se além dessas você tem outras, o seu empregado precisa saber que você as tem e validar essas informações. Dizer que efetivamente você pode tê-las em qualquer interesse e ponto essencial. Você vai compartilhar essa informação com o terceiro? Por exemplo, você é uma empresa
e um banco está oferecendo para você uma condição melhor de taxas para operação empresarial, desde que você permita que esse banco contate os seus colaboradores para ofertar crédito consignado. É uma operação super comum, super dia a dia isso, até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, isso era dia a dia. O empregador pegava esse banco de informações, ofertava para o banco, inclusive dizendo qual era a média salarial de sua equipe, para que o banco pudesse avaliar o potencial de mercado e apresentar a proposta para as taxas da empresa, contando já com os consignados. Isso era legal? Isso era lícito. Hoje, isso pode acontecer? Depende. Você já comunicou a sua equipe e já colheu autorização para transferir essas informações para o banco? Se essas providências já foram tomadas, você está plenamente adequado à LGPD. Se não, você precisa rever. André, mas tem uma coisa que eu me preocupo. Sabe o que foi? Há 2 anos atrás, eu fiz essa operação com o banco. Essas informações já estão lá? Se essas informações já estão lá e você não vai atualizá-las, você não precisa de autorização, porque quando você as ativou, elas já estavam ali antes mesmo da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, uma observação importante, se agora é que esse consignado vai ser ofertado, se aquelas informações vão ser utilizadas agora, então você precisa da autorização. Os fatos que já aconteceram, já estão consolidados, ok? Mas, se alguém hoje vai contatar o seu colaborador em razão de uma informação que você transferiu antes da entrada em vigor da lei geral, então é preciso rever. Você precisa se adequar à nova estrutura legislativa. Tem mais coisas que envolvem a questão da relação empresa, LGPD e empregado? Claro que tem. E os atestados médicos? Atestado médico concílio. É preciso receber? Claro que existe uma série de questões previdenciárias que envolvem o compartilhamento dessas informações. Você precisa delas? Precisa. O seu empregado precisa que você as tenha? Sim. Por questões de encaminhamento previdenciário, INSS, pensão, enfim, é uma quantidade de informações absurdas. Mas é preciso que, para, e a lei diz a seguinte expressão, tratá-las, ou seja, para lidar com elas, você precisa implementar travas de segurança, de tal modo garantir que aquelas informações trazidas pelo empregado serão utilizadas exclusivamente para os fins legais. Como você vai fazer isso? Trabalhando a tecnologia, as travas de segurança tecnológica, mas também treinando a sua equipe. Treinamento de equipe é um outro momento em que a Lei Geral de Proteção de Dados e a legislação trabalhista ficam. Por que isso acontece? Veja, você não trabalha sozinho, você é tecnologia. Mas, se um colaborador seu vazar uma informação, quer seja porque quis te prejudicar, quer seja porque quis fazer com que nós não a responsabilidade será da empresa. Então, a LGPD e a legislação trabalhista se encontram novamente nesse momento para que você reveja os seus contratos de trabalho, imputando responsabilidade ao seu colaborador que tem acesso à informação. Você precisa rever os seus contratos trabalhistas, para aditá-los. O que significa aditar? Incluir mais uma regra, responsabilizando aqueles colaboradores que trabalham com essas informações pelo cuidado e pelo sigilo das informações. Isso é extremamente relevante, porque a sua responsabilidade, a responsabilidade da empresa é total. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados não traga regras específicas para a relação trabalhista, inevitavelmente ela se encontra. Conte para mim, essa informação foi útil para você? Eu consegui te ajudar de alguma forma? Espero que sim. Me ajude
a trazer mais informação interessante para você. Traga assuntos que nós possamos abordar aqui no canal. O objetivo é sempre compartilhar informação jurídica estudada, aprofundada, de uma forma leve, para que possa ajudar no seu dia a dia. Mas uma observação importantíssima: isso aqui é uma conversa absolutamente informal. Não dispense que você procure uma consulta profissional para o seu caso específico. Obrigada. Conto com você semana que vem.